Vamos conversar com a doutora Maria Faió, que ela já está com tudo preparado aqui para esse bate-papo. Tudo bem? Tudo bom, Rê? Bem-vinda. Obrigada, Sempre obrigada. muito bom te receber. Até porque a gente vai tirar dúvidas da galera que já mandou perguntas pra gente nos ao vivos e tudo mais, e não deu tempo da gente conversar com eles. E falar de um assunto que você está trazendo pra gente muito interessante, que vai facilitar bastante a vida de pessoas que precisam pedir o auxílio maternidade. E também a pensão por morte, né? Isso. Como é que funciona a partir de agora? Só para o pessoal de casa entender, hoje aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 1.500 agências do INSS. Dessas 1.500 agências, nem todas estão operando 100%. Por causa da pandemia, muito funcionário não retornou, até porque também muitos dos serviços se tornaram exclusivamente online. Então você só consegue fazer ou pelo site ou pelo aplicativo. Tá. Aí pensando nisso, foi firmado um acordo entre a Associação dos Cartórios de Registro, que é aqueles cartórios que a gente registra óbito, nascimento, casamento, e o INSS. E eles estão implantando um projeto piloto que vai do dia 15 até de outubro, do dia 15 de outubro a 15 de novembro, ali um mês experimental para dar entrada nos pedidos tanto de pensão por morte como de auxílio maternidade. Ai, que bom! E aí, nossa, qual é a vantagem? Bem, né? A gente tem 1.500 agências do INSS e a gente tem mais de 7.500 cartórios de registro no Brasil inteiro. Que bom! Então, quando a pessoa chegar para registrar lá, por exemplo, um óbito, eles já vão dar uma olhada na documentação. Se tiver tudo ok, eles já fazem o protocolo desse pedido de pensão diretamente ali no cartório. Se tiver tudo ok, o que eles estão prometendo aí nesse mês, né, de teste desse plano piloto, desse projeto piloto, que esse benefício vai ser concedido mais rápido. Tá. E da mesma forma, por exemplo, o auxílio maternidade, né? Aquele pai, aquela mãe que vai registrar o seu filho, vai fazer a certidão de nascimento, tendo a documentação, verificado o direito, já é feito o protocolo e concedida automaticamente depois pelo INSS, o cartório encaminha essa documentação e o INSS concede também a licença maternidade. Muito mais simples, né, gente? Então, e para momentos sensíveis, são dois momentos muito sensíveis. Exatamente, né? um óbito bebê, e um nascimento. que você precisa, a gente sabe da demanda, né? Que é muito difícil, muitas vezes aquelas questões burocráticas acabam ficando para depois. E no momento do óbito também, que a pessoa já está sensível, né? Acaba esquecendo de correr atrás de certas burocracias. O que a gente espera é o seguinte, que os cartórios estejam ali preparados para fazer uma análise prévia dessa documentação, encaminhar essa documentação para o sistema do INSS e que o sistema conceda o mais rápido possível. Porque a gente sabe hoje quase 2 milhões de benefícios parados. Então, talvez com essa triagem, né, com essa análise prévia, né, porque não é, lembrando, viu, gente, não é o cartório que vai conceder. Tem muita, não adianta, por exemplo, sei lá no cartório da entrada e depois ficar lá reclamando no cartório, vocês não concedem. Não, o cartório vai receber a documentação, fazer aquela análise e enviar para o INSS. E aí é o sistema, né, o funcionário do INSS que vai conceder ou não esse benefício. Então é importante ter a documentação toda completa. Por exemplo, óbito. Você vai registrar a certidão de óbito naquele momento. Então, registra a certidão de óbito. Eles vão exigir também uma certidão, por exemplo, é casado, né? O falecido era casado. Quem está dando entrada na pensão é a esposa. Então, já peça uma certidão de casamento atualizada, que lá vai vir que não teve nenhum divórcio, não teve nenhuma separação e também já vai vir averbado o óbito. Então, vai precisar da certidão de óbito, a certidão de casamento atualizada, os documentos pessoais, tanto da pensionista que está requerendo o benefício, como do falecido, RG, CPF, comprovante de residência. Se tiver filhos em comum menores ou inválidos, também vai precisar juntar a documentação RG, CPF e também a certidão de nascimento dessas crianças. E só vai complicar mais naqueles casos, por exemplo, de pessoas que têm união estável, né? Ou homoafetiva ou não. Porque aí essa pessoa, além dos documentos pessoais, vai ter que juntar provas de convivência e de dependência econômica, que aí fica um pouquinho mais difícil. Mas o documento de união estável não é suficiente para isso? Se tiver um documento de união estável registrado em cartório, beleza. Aí sim. Que é aquela declaração pública que você faz no cartório. Se não tiver, você vai ter que fazer prova de convivência e dependência. E de quanto tempo também? Como que a gente faz isso? Por exemplo, documentos de filho em comum. Tivemos um filho, não casamos, mas tivemos um filho, já uma prova. Temos conta corrente conjunta. Então, pega no banco uma declaração
da data em que abriu essa conta, e que essa conta é conjunta. Declaração do imposto de renda, constando que são dependentes, né? Então, compra de um imóvel. Compra de um junto, imóvel, exatamente, uma escritura. Então, para essas pessoas que têm a união estável, vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, é bom juntar o máximo de documentos. Mas isso hoje, já é mais difícil naturalmente, Naturalmente. Né? Hoje, com a reforma da Previdência, acabou ficando um pouquinho mais fácil, porque antes eles exigiam 3 tipos de prova. Né, de origens diferentes. Agora eles estão exigindo 2. Mas mesmo assim, eu sempre falo, por mais que eles exijam apenas 2 agora, eu sempre junto tudo. Tem que ser 2 provas bem consistentes. Exatamente. E quanto mais você tiver, melhor, porque às vezes não aceitam uma, mas aceitam outra. Exatamente. Então, né? Eu acabo juntando a mais, porque quanto mais você junta, mais boa fé você demonstra, mais documentação. E aí o funcionário que vai analisar isso, ele fica mais convencido e mais seguro para conceder o benefício. Já na licença maternidade, a documentação é muito mais fácil. Sim. Você precisa ter a qualidade, né, de segurado, provar lá que você tem vínculo, ou que você está com registro em carteira, ou que você contribui, né, apresentando o carnezinho. A certidão de nascimento do filho, na verdade também os seus documentos pessoais, RG, CPF e um comprovante de residência. Nesse caso você não precisa nem, por exemplo, ter uma certidão de casamento, porque não está sendo analisado isso. Está sendo analisado o nascimento para ver se você tem ou não direito a essa licença maternidade. E nos cartórios que ficam dentro dos hospitais, as maternidades, muitas vezes tem, né? Você já muitas vezes são mesmo. postinhos, né? Então, e também vale? Vai valer. Vai valer. Vai valer. Isso registrar também... óbito nesses lugares também pode? Então, muitos cartórios que são dentro de hospitais, eles só atendem exclusivamente os casos de nascimento. É muito comum você ver em grandes maternidades. Sim. Grandes maternidades, elas já te fornecem toda a documentação pronta e já tem um agente ali, né, um funcionário do cartório dentro da maternidade. Já sai com o bebê registrado do hospital. Já sai com o bebê registrado. Agora, outros hospitais costumam encaminhar esses óbitos geralmente para o cartório ali da região, para que a pessoa faça esse registro. Tá certo. Que bom, uma boa novidade, não é tão difícil a gente trazer boa notícia. Até que enfim, né? E num feriado, né? Exatamente. E tudo a ver, né? Porque a gente está falando de feriado de finados e tudo mais, a gente está acabando orientando, né, esse novo procedimento. Né? E vamos torcer, né, Rê? Vamos torcer que dê certo. Lembrando que é um projeto piloto de duração de 30 dias. Tomara que dê certo. Começando a partir de quando? Começou dia 15, vai até o dia 15 agora. Então vai ser experimental. Aí eles vão fazer um balanço positivo, se Deus quiser, continua aí atendendo a população. Por isso que é nosso papel divulgar, né? Porque precisa ter adesão para ver que ele vai funcionar mesmo. Nessas pessoas claro, não souberem. Deve ter alguns interesses por trás, porque o cartório deve estar ganhando alguma coisa, né? Assim, claro, está prestando um serviço e tudo mais. Mas assim, o importante é o final. O final é a população. O beneficiado vai ter. Se isso beneficiar a população, ótimo. Né? Porque aquilo que eu te falei, são mais de 7.500 cartórios para atender. Outro dia eu estava conversando, quando saiu essa notícia, estava conversando com uma amiga, falei, isso não vai dar certo. Eu falei, gente, você imagina aquela pessoa que mora numa cidadezinha do interior, que às vezes ela tem que pegar uma condução para ir 100 quilômetros. Poxa, toda cidadezinha tem um cartório. Toda cidade, então ela vai conseguir fazer na própria cidade, quer dizer, vai ajudar muito. E aquilo que você falou, num momento, né, de muita necessidade, ou um óbito de muita tristeza, ou de um nascimento que é de muita alegria, mas também de muita confusão. Sim, quem de muita pai, demanda, mãe, claro. né? Você, às vezes, tem muita mulher ali, tá com uma depressão pós-parto, ou muito sozinha. Não consegue nem pensar nisso. Exatamente. Então, vai estar muito mais fácil. É verdade. Que bom. Como é bom dar boa notícia. Vamos para as perguntas, então? Vamos. O pessoal foi deixando aí ao longo das semanas as perguntas para a gente. E a Romilda, por exemplo, vamos começar por ela? A pergunta da Romilda é a seguinte. Bom dia, lindona. Esse ano o INSS vai pagar o 14º salário? Ainda não há nada definido, mas foi aprovado essa semana que passou na comissão o 14º salário, que seria o 13º em dobro. Né? Seria parcelado e tudo mais. Só que assim, saiu em todos os jornais, saiu em mídia e tudo mais, foi aprovado na comissão. Tem o pessoal de casa entendendo, tem o projeto, um deputado, um político lança o projeto. Aí esse projeto é analisado por uma comissão, foi aprovado na comissão. Agora vai para a votação na Câmara, dos Deputados, Senado, e aí depois sanção presidencial. Então, foi uma aprovação em comissão. Então, a gente tem ainda que aguardar. Já é um bom início? É um bom início, mas vamos ver. Vai estar numa fase bem inicial ainda, né? Não, e assim, o povo tem que se coçar, lembra que se quiser. E outra coisa, lembra que a gente falou há pouco tempo na pauta do precatório, né? Que estão querendo parcelar o precatório, o governo está sem dinheiro. Então,
O 14º salário ou o alimentaria muita 13º em dobro é despesa. A gente não sabe se isso vai ser aprovado. Né? A vontade, ótimo, todo mundo tem, né? Quem não quer, eu adoraria que tivesse 13º, 4º, 5º, 6º. Né? Maravilha, mas não é bem assim. Mas numa época complicada. Precisa ter dinheiro em caixa. Por exemplo, a gente não pode, por exemplo, fazer isso e deixar, por exemplo, a dívida dos precatórios aí, o pessoal tomar um calote, né, em 10 anos. Então, a gente tem que ter ali um bom senso. Agora é a pergunta da Ângela Horádio. Vamos colocar na tela. 3 anos atrás, dei entrada na minha aposentadoria e até agora, nenhuma resposta. Consigo agilizar esse processo? 3 anos. Não é normal. Gente. Né? A gente fala aqui já há alguns meses, a conta já está subindo. A gente começou a noticiar que estava em 1,5 milhão de benefícios parados. Depois, uma outra pauta que a gente fez, já deu outra informação, 1.700.000. Agora, essa semana, já passou de 1.800.000, quase 2 milhões. Agora eu já estou falando quase 2 milhões. Então, não é normal. Não é normal você dar entrada num pedido de aposentadoria e a lei fala, a lei do processo administrativo público federal fala em 30 dias para analisar e concluir. A lei previdenciária fala em 45 dias. Então, o prazo máximo seria de 45. 3 anos. 3 anos. Então, isso não está normal. Então, quando chega nesse patamar, o que ela deve fazer? Pedir uma cópia do processo administrativo, se faz pelo aplicativo Meu INSS, baixa, se cadastra, lá tem o linkzinho, o botãozinho para pedir essa cópia. A cópia ficou pronta? Imediatamente procurar um especialista, um advogado na área previdenciária, vai fazer uma análise para verificar o que está acontecendo, o que está travando. Não tem nada travando a concessão, é atraso mesmo. Que eu tô achando estranho. Que pode ser que esteja faltando alguma documentação e ela não esteja sabendo. Exatamente. Tá simplesmente atrasado, existe a ação de obrigação de fazer, alegando justamente esses 2 prazos que eu acabei de falar, de 30 e de 45 dias. Isso vai para o fórum, o juiz vai ver, realmente, deu entrada aqui, está demorando tanto tempo, o juiz manda analisar e concluir. Agora, não. Foi negado e está em recurso, está faltando alguma documentação, o advogado vai propor a melhor forma, que com certeza vai ser uma ação judicial justamente para sanar esse erro e conceder a aposentadoria. Então é muito tempo. Mas sempre que foge do normal, assim, a necessidade do advogado, ela se faz muito presente, né? Hoje, com a reforma da Previdência, a informatização do INSS, onde você só consegue, em alguns casos, alguns benefícios, só conversar online. Com máquinas? Com máquinas. É duro? Sim, existe a necessidade hoje do advogado da área previdenciária, porque senão a pessoa vai ficar ali a vida inteira. Fica muito perdida. Pra você ter uma ideia, a gente estava conversando ontem, né, na Rádio Capital, que eu faço junto com o Leão, uma senhora que já tá 3 meses, ela pode se aposentar, ela já tem o tempo, ela já tem idade e ela não consegue acessar o aplicativo. Ela não consegue. Ela está 3 meses tentando acessar o aplicativo. É uma dó, quer dizer, são 3 meses que ela deixou de receber o benefício. Olha o prejuízo. Se é um benefício de um salário mínimo, aí só nessa brincadeira ela já perdeu R$3.300. Pois é. Porque não conseguiu acessar. Então, muitas vezes é melhor procurar o advogado, é melhor do que ficar perdendo dinheiro. Esse dinheiro, com toda certeza. Vamos lá para mais uma pergunta. É a Patrícia. Perdão, Patrícia Trimboli. Tenho 25 anos de contribuição e esse ano fui incluída na cota de deficientes. Posso dar entrada na aposentadoria? Não, porque é o seguinte, você precisa ter um tempo mínimo de ser considerado deficiente. Então, assim, o fato dela entrar na cota não significa nada. O que ela vai precisar provar no INSS é quanto tempo durante esses 25 anos ela contribuiu já sendo deficiente. É isso que o INSS vai analisar. Porque tem um tempo mínimo para os deficientes também. Exatamente. E quanto tem? E assim, o tempo mínimo é 15 anos. Só que assim, tem que ver o grau, né, de deficiência, se é leve, média ou grave. Que aí, dependendo desse grau, é que ela vai ser ou não concedida a aposentadoria. Então, não se baseie pelo fato de inclusão na cota de deficiente na empresa. Você vai ter que fazer o quê? Pegar um prontuário médico, pegar a informação do seu médico do período em que você contribuiu, né? Ele vai ter que atestar, olha, ela já é portadora de deficiência desde o nascimento. Aí ela trabalha há 25 anos, foi considerada grave, ótimo, ela aposenta. Não é pelo fato de inclusão na cota de deficientes. É essa análise que o INSS vai proceder. Quanto tempo ela contribuiu já sendo deficiente? Dependendo da idade dela, ela poderia se aposentar normalmente sem estar na cota. Sim, dependendo da idade, mas tudo isso vai depender da análise. Ou é mais vantajoso se aposentar com essa hoje em dia, nesse caso aí, para ela, se ela conseguir comprovar
a deficiência durante esse período já de trabalho que ela tem contribuído, é melhor do que ela ficar esperando, porque senão ela vai ter que ir lá para os 60 e poucos anos. Tá certo, então. Obrigada, viu, Patrícia, pela sua pergunta. E obrigada a você mais uma vez, Falinda. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Alegria Ótimo toda feriado para todo mundo, para vocês. Para você também, viu, lindona? Muita Grande paz. beijo. E vou deixar também aqui os contatos do INSS, além do aplicativo, que a gente sempre fala aqui que todo mundo deve baixar, porque ali tem todas as questões para você consultar também. Tem o telefone do INSS, que é o 135. Além, é claro, do Face e do Insta da queridona Maria Faioc, que você coloca lá, @Maria Faioc, com CK no final, e começa a seguir agora e já faz contato com ela, tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigada, Rê. Maria, tão bem? Tão ótimo. Um cheiro bem gostoso em todas. Obrigada, Beijo, obrigada. Beijo, até. linda.